Bom dia, meus alunos de Química. Gostaria de dizer para vocês que eu estou já com saudade de vocês durante esse tempo que nós estivermos longe, mas, infelizmente, é preciso que nós fiquemos em casa, para o bem nosso, para o bem de vocês, para a nossa saúde. Muitos estão sentindo falta das aulas de Química. Eu não condeno vocês, porque, de fato, Química é uma disciplina maravilhosa, não tem como não gostar, né? Aquilo que está em todos os lugares, está na nossa composição, na composição de tudo que está à nossa volta, por isso que nós a amamos tanto. Mas na aula de hoje eu vou fazer uma breve retomada de conteúdo daquilo que vocês viram na aula passada. Vocês viram alguns vídeos e eu passei para vocês um, um conteúdo, um fundamento teórico sobre as leis ponderais. Só que muitos pediram para que eu fizesse essa fala minha sobre as leis ponderais, portanto eu estou aqui para assim fazê-la. Bom, gente, para falar de leis ponderais, o que eu não posso deixar passar despercebido? Que as leis ponderais são leis estabelecidas para o estudo de relações de massas. Lembrando que a gente já estudou o que é massa. A gente sabe que determinados corpos, eles possuem massa. Então, e ocupam lugar no espaço. Então, em específico, falando das leis ponderais, a gente vai falar sobre as massas das substâncias de uma reação química, tá? Só que para eu falar das massas de uma reação química e dos seus envolvidos, eu preciso entender como que é simbolizada uma equação ou uma reação química. Então aqui eu tenho, estou mostrando a partir desse laser aqui, a representação de uma equação química. Ela é sempre representada por alguma coisa, uma seta, outra coisa. Todos os itens, meu povo, que estão antes da seta são chamados de reagentes. Então, agora você não pode esquecer mais disso. E todos os itens que estão depois da seta são chamados de produtos. Então, isso a gente já viu lá no primeiro ano, quando a gente viu algumas reações ácidos-bases. Está antes da seta, reagente. Está após a seta, é o produto formado a partir daquela reação. E nós temos essa setinha que indica transformação. Essa seta, meu povo, ela sempre vai indicar o sentido da reação. Portanto, se essa seta está indicando para a direita, significa que ela está acontecendo formando esses produtos. Se essa seta estivesse virada para a esquerda, aqui seria o reagente e a seta estaria indicando o produto. Então, a seta sempre indica a formação dos produtos, ok? Falando sobre a primeira lei ponderal, nós temos a lei da conservação da massa, ou tão conhecida chamada como lei de Lavoisier. Isso mesmo. Lavoisier era considerado como o pai da química moderna, muito conhecido, viu ali por volta dos anos 1700 e alguma coisa, portanto, século 18, e fazia vários experimentos, e esses experimentos que ele fazia aconteciam em sistemas fechados, ou seja, sistemas que não permitiam a troca de matéria, a troca de massa entre o meio interno e o meio externo. E aí ele começou a fazer algumas relações e observações entre a massa dos reagentes e a massa dos produtos formados. E com isso ele conseguiu verificar e determinar, generalizando que em um sistema fechado sempre a soma da massa, das massas dos reagentes envolvidos vai ser igual à soma das massas dos produtos formados. Ou seja, a massa do que tem antes da seta, que são os reagentes, vai ser igual à massa do que tem depois da seta. Isso é muito conhecido por nós com aquele enunciado de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, aquilo que eu tinha antes não vai ser perdido e nem vai ser criado. Aquilo vai ser transformado em algo novo, que são os nossos produtos. Interessante, né, meu povo? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma equação química na qual eu tenho dois reagentes, os reagentes A e os reagentes B.
Olha só, A mais B reagem entre si formando C. Exemplo 1. Se reagirmos 10 gramas do reagente A, então aqui está falando que A pesa, se eu pegar uma balança e ver a massa desse A, são 10 gramas. Com 20 gramas de um reagente B. Se eu pegar esse B e colocar em uma balança, eu vou ter 20 gramas. Obrigatoriamente, gente, se aqui vale 10 gramas o meu composto A e o meu composto B vale 20 gramas, automaticamente a soma dos meus reagentes vai dar um total de 30 gramas. Se a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos, então significa que eu tenho 30 gramas de A mais B, eu tenho que obrigatoriamente, se a reação acontecer em um sistema fechado, ou seja, sem troca de matéria, eu posso afirmar que a quantidade de C formada vai ser igual a 30 gramas. Okay? Então, essa é a lei de Lavoisier. Não esqueçam disso, hein? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma frase muito conhecida de Lavoisier, ok? E ele diz, né, na sua lei, que a massa se conserva. Então, por isso, lei da conservação das massas, ok? Lei de Lavoisier. Agora nós vamos no próximo vídeo assistir e aprender um pouco mais sobre a lei de Proust.